Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Grande e poderoso é o Senhor. Obrigado, Deus. Por mais uma vez estamos aqui juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância e na palavra do Senhor. Que Deus seja louvado por todos nós, pelo canal, pela sua vida, pela minha vida. Que Ele seja louvado e glorificado. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria no coração para receber a palavra segundo o coração de Deus. Olha que lindo, ao coração dos meus irmãos. É tão lindo, é tão maravilhoso quando o Senhor envia, né, a sua palavra a todos nós. Ele sabe que nós precisamos ouvir, sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos, e a palavra é vida. Ele quer trazer vida e vida com abundância para conosco, em nome do Senhor Jesus, amém? Entre aí com muita alegria, deixando o seu like, abençoando o canal. Vamos aí no ID, abençoando o canal do Senhor. E você que é inscrito, que está nesse canal, Deus abençoe sua vida. Eu estou em oração pela sua vida de dia e de noite. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque estamos juntinhos na mesma fé, na mesma concordância. A serva do Senhor está orando pela sua vida. E você está abençoando outras pessoas, porque esse canal está no ID do Senhor. Você se inscreve, abençoa o canal, envia esta palavra a outras pessoas. E aí nós vamos no ID. Outras pessoas envia para outras pessoas. Esse é o ID do Senhor. E quando você faz essa obra, você está agradando o coração de Deus e está plantando a sementinha do Senhor, da palavra de Deus em outros corações, e Deus vai preparar teu galadão enquanto você faz a obra do Senhor. Porque se você envia, deixa o seu like, você está fazendo a obra. Quando você envia essa palavra a outras pessoas, você está fazendo a obra. E quando você se inscreve, você está fazendo a obra também. Está tudo juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Glória a Deus, aleluia, o canal está crescendo e você está enviando outras pessoas, e o Senhor vai trabalhar na vida daquelas pessoas. Você faz a sua parte, o Senhor faz a dele. Todos nós estamos aqui fazendo a nossa parte, e Deus faz a dele, porque a boca dele o disse. Vamos crer e acreditar sim? Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? A serva do Senhor já está preparada aqui espiritualmente, em nome de Jesus. Dá para perceber que o olho nem abre, os olhos estão inchados. É de orar, é de estar em comunhão com Deus, levantar as madrugadas, que não é fácil, né? Mas esse é que é bom. Fazer o que não custa para o Senhor, não custou nada, nenhum sacrifício, mas fazer aquilo que custa, o Senhor se agrada, porque você se levantou com dificuldade, mas se levantou e foi honrar, foi lá para os pés do Senhor buscar Ele. Glória a Deus, e exaltar o santo nome dEle, glorificar, louvar, porque tudo que Ele fizer na nossa vida, nós temos que testemunhar que Ele é Deus, e que Ele fez, e que Ele faz, e que Ele sempre vai fazer. Ele continua sendo vivo, Deus de poder. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? A palavra é o que interessa, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. Porque é essa que vem edificar os nossos corações. Aleluia! E hoje nós vamos para Salmos, Salmos 80. Salmo 80, versículo 1. Salmos 80, versículo 1. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. O refrão da palavra fala assim: o pastor de Israel. O pastor de Israel. Glória a Deus, aleluia. Salmo 80, versículo 1. O versículo 1 vai falar assim: o pastor de Israel dá ouvidos, tu que guia a Jacó como a um rebanho, que te assentas entre os querubins.
resplandece. Forte, hein? Vamos para a palavra para nós entender. Glória a Deus, aleluia. O Salmo se dirige a Deus como o pastor de Israel, como ovelhas de seu pasto. Israel poderia dirigir ao Senhor como o seu pastor. O próprio Davi, que era rei e também pastor de ovelhas, se dirigiu ao pastor de Israel, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Salmo 23, versículo 1. Deus sempre foi chamado nas escrituras de pastor do seu povo. Glória a Deus, aleluia. Vejamos, vamos para frente para nós entender mais um pouquinho. Em Gênesis capítulo 49, versículo 24, ao abençoar o seu filho José, Jacó diz: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos, foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Glória a Deus. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Em Salmo 80, versículo 1, o salmista se dirige a Deus como pastor, dizendo: o pastor de Israel dá ouvidos, tu que guias a José, como a um rebanho que te assentas entre os querubins, resplandece. Glória a Deus, aleluia. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, o sábio Salomão clama. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, o sábio Salomão chama Deus de único pastor, dizendo: as palavras dos sábios são como agulheiros e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Glória a Deus, aleluia. Forte, hein? Aleluia. Forte, meus irmãos. Em Isaías, capítulo 40, versículo 11, a Bíblia afirma a respeito do Senhor como pastor: apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Forte, né, meus irmãos? Eita glória, Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos repetir aqui o Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 11. A Bíblia afirma a respeito do Senhor como pastor: apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Forte, ele não desampara não, meus irmãos. A palavra dele está falando aqui.
Em Jeremias capítulo 31, versículo 10, o profeta Jeremias escreve que o Senhor congregará e guardará Israel como o pastor ao seu rebanho. Ele não desampara, aleluia. Em Ezequiel capítulo 34, versículo 12, o Senhor afirma, é muito bom quando o Senhor está falando. O Senhor afirma como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas. Dispensas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andar, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Ele procurará pelas suas ovelhas. Glória a Deus, aleluia, ele está procurando pelas suas ovelhas. A palavra está aqui falando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De escuridão. Entretanto, no Novo Testamento, é Jesus Cristo quem se apresenta como um bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Forte, hein? Hebreus capítulo 13, versículo 20. A Bíblia afirma que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ele é. Ele foi. E ele sempre será. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Pedro fala da vinda do supremo pastor, dizendo: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia, glória a Deus, é forte, né? Vou repetir aqui, meus irmãos, é muito lindo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Pedro fala da vinda do supremo pastor, dizendo: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia, forte, hein? Vamos para a conclusão da palavra. É bem curtinha, mas eficaz. E Jesus Cristo, o cumprimento, o cumprimento fiel de todas as profecias veterotestamentária que apontavam para um único e perfeito pastor que agregaria tanto judeus como gentios em um só aprisco. João capítulo 10, versículo 16. Repetindo a conclusão, que é curtinha. E Jesus Cristo, o cumprimento fiel de todas as profecias veterotestamentárias que apontavam para um único e perfeito pastor que agregaria tanto judeus como gentios em um só aprisco. João capítulo 10, versículo 16, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Está escrito até aqui: o nosso pastor das ovelhas. Meus irmãos, é forte, hein? Ele está falando que ele é o nosso pastor. Não há outro, não. Ele agrega tanto judeus como
gentios. Ele agrega tanto judeus como gentios. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda a glória é dada para esse pastor das ovelhas. Ele não abandona, ele resgata as suas ovelhas. Aleluia, de perto, de longe. Aonde elas estiverem, ele vai buscar. Não importa onde, no deserto, ele vai buscar. Quando você está orando por alguém, por alguma pessoa que não está com você, que está longe. Eu já ouvi um pastor pregando, meus irmãos, um pastor pregando. Eu estava dentro da igreja. Que Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Eu falei, Jesus, misericórdia. Deus é um Deus de longe e um Deus de perto. A palavra dele diz isso. Eu não sei com que significado que ele falou isso. Não vou apontar e nem vou julgar, só estou falando que eu ouvi. Mas a palavra de Deus fala que ele é um Deus de perto e um Deus de longe. O que eu quero dizer para você nesta noite é que não importa onde que você esteja ou aonde e por que você está orando, se está perto ou está longe, Deus vai resgatar. Ele é um Deus aqui, um pastor que resgata as suas ovelhas, não importa onde elas estão, ele busca. Se você orar e você permitir que ele entre com providência. Quando está tudo difícil para você, que você não consegue com a força dos seus braços, e você fala, Senhor meu Deus, eis-me aqui, humildemente, todo o meu coração, eu não consegui. Orei, busquei, falei da palavra e não consegui. Eu coloco nas suas mãos essa causa. E ore e jejue por esta causa. Fique em comunhão com Deus. E você colocou nas mãos de Deus, deixa com Ele. Não fala mais nada para aquela pessoa. Não fale mais nada. Fica só em oração, em comunhão com Deus e jejua pela vida dessa pessoa. Se for pela sua vida também, o caso, pode jejuar pela sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor. E faça um convite em cima desta palavra. Você que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Se você quiser, você vai ali no cantinho e você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu ouvi a palavra, eu entendi que o Senhor é o pastor das ovelhas, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. E você fala assim, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas e escreve meu nome no livro da vida. E o Senhor vai fazer isso. Você confessa Ele com a sua boca. Meu Deus, o Senhor vai fazer até festa no céu, porque o filho pródigo, rebelde, reconheceu o Abba Pai, o Salvador do universo, o Criador do céu e da terra, que em união eles se tornam um. Pai, Filho e Espírito Santo. É forte, né, meus irmãos? Vamos crer, vamos acreditar, vamos andar na mesma fé? Vamos no ID? Vamos. Você tem que ter fé para receber, você tem que ter fé para acreditar que Ele tudo mais fará na nossa vida. Olha, o ar que nós respira é dele. Se Ele tirar esse ar, esse fôlego nosso, nós morremos. Então vamos agradecer a Ele e vamos continuar com Ele. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia vitorioso, uma noite vitoriosa.